Olá, pessoal, boa tarde, né? Então, a gente vai começar com a nossa aula de eletricidade básica. E aí, eu estava testando um jeito de vocês entrarem sem pedir permissão. Vou adicionar o e-mail de vocês. Vocês devem receber uma notificação de agenda, que essa reunião e a de quinta-feira já vai ficar marcado na agenda de vocês. O bom é que funciona como lembrete, né? Para vocês não perderem o horário da reunião. E agiliza lá na frente. Então, vou iniciar aqui os trabalhos. Apresentar agora, tela inteira. Tela inteira, permitir. Pronto. Pessoal, a gente está nessa parte aqui, ó. Hoje a gente está na terceira aula, vamos ver a associação de resistores. E mais uma aula, tipo, uma semana que vem já entra a lei de Kirchhoff. Na associação de resistor já entra a associação série, paralela, circuito misto. E na lei de Kirchhoff já entra um pouquinho de malhas, análise de malhas. Então, nessas próximas 2 semanas, a gente vai estar mexendo com isso. Na quinta aula, que seria na quinta semana, né, na semana do dia 15 de dezembro, já vai ser a nossa avaliação, vai ser feita de forma online, vou ver um jeito de fazer de forma com que tenha um banco de questão bem maior. Tem mais um chegando, deixa eu abrir para ele. Pronto. Só uma coisa, quando eu estiver apresentando, se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar, tá? Às vezes o barulhinho de erguer a mão eu não me apercebo, então vocês podem abrir o áudio e falar que a gente para. Um de vocês entrou em contato comigo essa semana falando que conseguiu uma cópia com PDF com a qualidade boa, né, do livro, do Bolestad. E aí eu já vou usar direto nele para a gente estar fazendo a aula. A minha mesa digitalizadora que eu já comprei já vai fazer 40 dias, até agora nem sinal. Que está aguardando chegada aqui no aeroporto, aqui no centro de distribuição de Várzea Grande. Vamos ver, se falta acabar o semestre e voltar a aula presencial, aí a mesa chega. É para acabar. Então, hoje a gente vai ver a parte de associação de resistores, primeiro em série. Ó, na última aula eu falei com vocês um pouco de sentido convencional, sentido real de corrente elétrica. Então, a gente tem aqui uma bateria com o polo positivo e o polo negativo. O sentido convencional é que a carga sai do polo positivo, percorre o circuito e termina no polo negativo. A corrente convencional tem esse sentido. É essa corrente convencional que a gente vai adotar na nossa análise de circuito. Embora a gente saiba, eletricamente, né, que, na realidade, quem se locomove são as cargas negativas, ou seja, são os elétrons que saem do terminal negativo, percorre o circuito e vai até o polo positivo. Então, vamos estudar o convencional e você sabe que no real é o inverso. Vimos também a definição da lei de Ohm, né, que tensão vai ser igual a corrente vezes a resistência, e como obter, e a potência também, que é a tensão vezes corrente, como obter uma a partir dos outras 3 variáveis. Então, a gente tem 4 variáveis: corrente, representada em ampere, resistência em ohms, tensão em volts e potência em watts. Sempre vou te dar 2 dessas variáveis e você vai ter que determinar as outras 2 que está faltando, né? A terceira e a quarta dessas variáveis. Então, primeiro vamos ver aqui resistência em série. Aqui nessa figura aqui ilustra bem isso. Quando o resistor está em série, em alguns momentos eu preciso fazer uma redução pelo resistor equivalente. Por exemplo, eu tenho um resistor aqui nesse circuito, onde a fonte estaria entre o ponto A e o ponto B. R1 de 10 ohms, R2 de 30 ohms e R3 de 100 ohms. E aí, para mim encontrar o valor da resistência equivalente entre o ponto A e B, seria o resultado da associação em série desses 3 resistores. Quando o resistor está em série, o que está em série?
é um depois do outro, para obter o resistor equivalente, basta apenas somar as resistências. Então, esse aqui dá para fazer até de cabeça, né? Se eu somar R1 mais R2 mais R3, eu vou ter aí 140 ohms. 100 mais 30, 130, mais 10, 40, 140 ohms. A maior dificuldade é que, às vezes, os resistores não vêm nesse layout que permite você visualizar que eles estão um após o outro, em filinha, em série. Às vezes, eles vêm com as conexões um pouco diferentes. E aí, o pulo do gato é enxergar essas conexões. Uma das observações importantes, ó, aqui já tem a primeira equação, resistência total é a somatória das resistências, começa de R1, vai até Rn, ou seja, quantas resistências em série eu tiver, basta somar. E que nos resistores em série, a resistência equivalente é sempre maior que os resistores. Porque está somando, né? Na resistência paralelo, não é resistor equivalente em paralelo, não é isso que acontece. Na resistência em série, outro ponto importante também é que o maior resistor dessa combinação, ele que vai ter o maior impacto sobre a resistência total do circuito. Sobre ele vai ter a maior queda de tensão e por aí vai. Então, ele é o que manda no circuito. Quanto maior, mais cacife ele tem para mandar. Nessa figura aqui, a gente não tem uma associação série de resistores. Esse tracejado aqui está indicando que tem mais elementos de circuito ligados ali para frente, assim como esse tracejado aqui embaixo de R4 e esse tracejado aqui antes de R1. Então, aqui a gente tem uma configuração que a gente vai estudar na parte de redes, que se chama configuração em estrela. Eles formam meio que uma estrela de 3 perninhas de resistor. Então, tem equações específicas para ele. Eles não estão em série, por quê? R1 não está em série com R2, porque eu tenho R4 aqui no meio. E pelo jeito que o circuito está, eu não posso dizer que R2 e R4 estão em paralelo. Então, vai depender do que está ligado aqui nesse tracejado dali para frente. Nessa figura, novamente, a gente vê a associação em série, onde o circuito começa aqui no ponto A, vai percorrendo, chega em R1, se soma com R2, ó, é um caminho só que a corrente percorre. Desce, passa por R3, volta e passa por R4. Então, o circuito está em série. Resistência equivalente é a soma das resistências. Isso aqui é um tanto quanto simples. Você já deve ter feito isso aí no ensino médio. Encontrar o valor do circuito resistor em série. Vou colocar na parte aqui que tem uns arranjos diferentes. O circuito real vai ter essa cara aqui, ó. Aquele primeiro exemplo que foi dado, o resistor R1, com o código de cor deles, ó, marrom vale 1, preto vale 0, e preto como multiplicador ele não multiplica. Então, vou ter 10 ohms, amarelo vale 3, 30 ohms, marrom, preto e marrom é um de 100 ohms. Então, a gente tem aí a versão como seriam os resistores reais em um circuito. E esse aparelho que está ligado aí na ponta chama ohmímetro. Ele vai medir a resistência entre essas duas garrinhas, esses dois terminais. Pronto. Agora que vem a parte de análise de circuito propriamente dita, e é isso que vocês vão estar usando aí na vida de vocês. No circuito agora, a gente vai ter uma fonte de alimentação, representada aí pela letra E. Representado pela letra E. E nessa fonte de alimentação, ela vai ter uma tensão
de 8,4 volts. Então, como que a gente entende que esse circuito vai funcionar? Vai percorrer por esse circuito uma corrente total que a gente chama de IS, que é a corrente total que percorre o circuito. A mesma corrente que passa por resistor R1, por ele estar em série, vai percorrer cada um dos resistores. E eu só encontro o valor dessa corrente se eu souber o valor da resistência total equivalente. Porque essa corrente total é a tensão total da fonte dividido pelos resistores equivalentes totais. Para isso que vocês vão aprender, vocês vão precisar saber, né, como o resistor está em série e quando ele está em paralelo. Tem uma lei que fala que todo resistor, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, vai gerar uma queda de tensão no sentido oposto ao da passagem da corrente. Então, aqui a gente tem a corrente nesse sentido, a queda de tensão... desenhar com o mouse é difícil, hein? A queda de tensão em cima do resistor R1, que a gente vai chamar de V1, vai ter esse sentido. Corrente está da esquerda para a direita no resistor R2, a queda de tensão também vai ser no sentido oposto ao da passagem da corrente. Eita, pega. Nesse sentido. E assim sucessivamente com cada um dos resistores, sempre no sentido oposto ao da passagem da corrente. De posse disso, é possível calcular qual que é a queda de tensão sobre cada um desses resistores. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular a queda de tensão e a corrente em cada um dos resistores. Vou só colocar ele no outro aplicativo que eu tenho, que vai facilitar a gente estar escrevendo o valor das equações. Pronto. Está aqui o meu circuito. E vou colocar o valor das equações aqui ao lado. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber é o valor da resistência total. Então, eu tenho que o R total, ela vai ser igual à somatória das resistências. No caso, R1 mais R2 mais R3. Logo, minha resistência total vai ser igual. O valor de R1 é 10 ohms, mais o valor de R2, 30 ohms, mais o valor de R3, 100 ohms. Somando tudo isso daí, vou obter o valor de 140 ohms. ohms. Agora que eu tenho o valor da tensão total, que é a própria E da fonte, o valor da resistência total, que é a resistência equivalente, eu consigo calcular o valor dessa corrente total que ela está chamando de IS. Então, eu vou ter que esse IS, que na verdade é igual à corrente total, vou só chamar de I, tá? Para simplificar. Toda vez que a gente vê I, é corrente total. Se for corrente de alguma outra coisa, vai ter um númerozinho embaixo indicando por onde que ela está passando. Então, eu vou ter que essa corrente total vai ser igual, pela lei de Ohm, corrente é tensão dividido pela resistência. No caso, a tensão, né, é o E da fonte, dividido pela resistência, que vai ser o R total. Então, a nossa corrente I vai ser igual o valor da tensão, 8,4 volts, dividido pela resistência, que é 140 ohms. Fazendo essa divisão, oito vírgula quatro dividido por 140, vou obter 0,06 ampere. Esse é o valor da corrente. Depois que eu encontrei a corrente total que vai percorrer cada resistor, eu consigo descobrir a queda de tensão sobre cada um dos resistores, onde V1 é a queda de tensão em cima do resistor R1, V2, a queda de tensão em cima do resistor R2,
E V3, a queda de tensão em cima do resistor R3. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou descobrir V1. Vai ser igual a corrente I, que multiplica o resistor por onde vai ter a queda de tensão. No caso, o resistor R1. Vai ser igual a 0,06 ampere, multiplicado pelo resistor R1, que vale 10. Totalizando aí 0,6 volts. O que isso significa? Que em cima do resistor R1, eu vou ter uma queda de tensão de 0,6 volts. Aí a gente vai calcular para o resistor, a queda de tensão em cima do resistor R2, que a gente vai chamar de V2. V2 vai ser igual a corrente multiplicado pela resistência R2, que vai ser igual o valor da corrente 0,06 multiplicado pelo valor da resistência, 30 ohms. Fazendo essa conta aí, cheguei em 1,8 volts. E, por fim, a queda de tensão em cima do resistor 3, chamado de V3. É a corrente do circuito multiplicado por R3, que vai ser igual a 0,06 ampere vezes 100 ohms, que vai dar uma tensão de 6 volts. Percebam que a queda de tensão é diretamente proporcional ao valor da resistência quando os resistores estão em série. Então, nesse circuito em série, a corrente é a mesma, o que varia, ou seja, o que muda é a queda de tensão em cada elemento do circuito. Quem tem a resistência maior, tipo o R3, vai ter a queda de tensão maior. Por isso que eu havia mencionado que o maior resistor influencia mais no circuito. Até aqui tá beleza? Tá todo mundo junto aí? Professor, uma dúvida. No caso ali, então a tensão vai ser zerada, colocando 3 resistores? Não entendi como zerada. Tipo assim, se era 8,4 volts e cada uma foi tirando essas voltagens, aí tipo 0,6, 1,8 e 6, aí fica zero, então? Seria. Sim, porque a queda de tensão seria uma tensão negativa. No circuito, com o resistor, não está criando energia, né? Então, a tensão da fonte vai ser distribuída proporcional ao valor da resistência sobre cada um dos resistores. Então, tanto é que a tensão total eu posso obter através da soma das quedas de tensões sobre cada um dos resistores. O pessoal usa essa propriedade para fazer a prova para ver se fez a conta certa. Então, se eu somar aqui, ó, V1 mais V2 mais V3, eu tenho que chegar no valor da tensão total, que é 8,4. E a gente vê aí já de cara que dá para somar e se chega no valor certo. 0,6 mais 1,8 dá 2,4, mais 6 vai dar o próprio 8,4 volts. A grosso modo, é como se fosse assim, ó. A tensão é o dinheiro no banco. A queda de tensão em cada um é a dívida que a pessoa tem proporcional ao valor da resistência. A taxa de juros vai ser aí a corrente. Então, conforme o valor da corrente é a mesma para todo mundo, vai dever mais, ou seja, vai ter uma queda de tensão maior quem tem um maior valor de resistência. Isso para resistores em série. Outra propriedade de resistores em série é o seguinte: eu havia falado para vocês que o valor da potência é a tensão vezes a corrente. Eu posso calcular a potência dissipada em cada um dos resistores, porque eu tenho o valor da corrente que passa por ele e o valor da queda de tensão sobre cada um dos resistores. Primeiro, eu vou calcular aqui a potência total. Deixa eu aumentar a fonte que fica melhor. Agora ficou grande. Então, a potência total vai ser igual à tensão total multiplicado pela corrente total. A tensão é 8,4 vezes a corrente, que é 0,06. Isso aí, pegando lá na calculadora, 8,4 vezes 0,06, vamos obter o valor de 0,54, ou 504 miliwatts.
Aumentei muito essa fonte, vou diminuir um pouco. Pronto. Esse é o valor da potência total. Vou calcular agora a potência de cada um dos resistores. Chamando de P1 a potência em cima do resistor R1, esse resistor de 10 ohms, eu vou ter, então, a tensão V1 vezes a corrente, que é a mesma que passa por todo mundo. O V1, a gente calculou aqui agora há pouco, ele vale 0,6 volts. Então, vou ter lá 0,6, que multiplica a corrente de 0,06. Vamos fazer a conta. 0,06 vezes 0,6. 0,036. Watts de potência ou 36 miliwatts. Só chegar esse aqui pro ladinho, cair não atrapalha aqui. Então, vamos lá. Já calculei a potência P1. E assim eu posso fazer para cada um dos resistores. Potência P2. Valor da tensão V2. Vou olhar lá na equação quanto que tinha achado o valor dessa tensão V2. 1,8 volts. Então, vou ter 1,8 que multiplica 0,06. Jogando na calculadora, a gente vai ter 1,8 vezes 0,06. 0,108 watts. Ixi, não foi. Ou 108 miliwatts. E, por fim, vou ter a potência P3. Vai ser igual a queda de tensão. V3 deu 6 volts. Multiplicado pela corrente. — 0,36 watts ou 360 miliwatts. Então, do mesmo jeito que no circuito em série, se eu somar a queda de tensão, eu também posso somar o valor das potências e obter a potência total. Somando aqui os valores em miliwatts, 0,36, mais 108, mais 360, eu vou chegar em 504 miliwatts, graças à propriedade aí que o circuito tem com essas características. Quando o exercício pede a resistência equivalente, tipo entre dois pontos, ele está falando assim, como se você estivesse na posição desse olho, olhando o circuito através desses dois pontos. É o ponto de referência por onde você vai estar analisando o circuito. Esses 3 resistores aqui vão virar o resistor equivalente, ou seja, pode ser substituído por um único resistor equivalente, no caso de 140 ohms. E só lembrando, tá? Essa propriedade seja para quantos resistores tiver no circuito. Aqui, ó, eu tenho esse exemplo aqui, ó. Nota que a fonte está invertida, mas a corrente vai circular do mesmo sentido. Vou avançar. Potência eu já falei. Tá. Isso aqui é importante. Fontes de tensão em série. Alguns circuitos vão ter fontes de tensão. Como que eu faço quando eu tenho várias fontes ligadas em série? As fontes de tensão também se somam. Só que assim, elas se somam segundo a sua orientação. Por exemplo, aqui, ó. O E3 está com menos embaixo, mais em cima. Menos e mais. Você nota que
Está no mesmo sentido as fontes. Se elas estão no mesmo sentido, elas se somam positivamente. Então, a minha fonte de tensão equivalente aqui vai ser a soma de 2 mais 6 mais 10, totalizando 18 volts. Nessa segunda figura agora, que eu botei no quadrinho vermelho, notem que nem todas as fontes estão no mesmo sentido. Ó, essa aqui está do mais para o menos, essa aqui está do menos para o mais, e essa aqui também está do menos para o mais. Então, para eu achar o valor da tensão equivalente, da fonte de tensão equivalente, é como se fosse uma soma vetorial, porque elas não estão no mesmo sentido. Então, quem está no mesmo sentido entra como positivo, quem está no sentido oposto entra negativamente. Ó, eu tenho 4 volts de baixo para cima, 9 volts e 3 volts de cima para baixo. Então, quem está mandando é 9 mais 3, 12 volts, menos 4 vai dar 8 volts. Se a gente analisar nessa fonte de tensão, está no sentido negativo, do menos para o mais. É como se estivesse de cabeça para baixo. Ô, professora, mas isso no caso depende do sentido da corrente, né? Ou não? A fonte é para determinar o sentido da corrente. Ah, beleza. Obrigado. Porque a corrente que a gente está adotando, ela vai do terminal positivo para o terminal negativo. Então, no aí, caso... como essas fontes ficou de cabeça para baixo, a corrente vai circular no sentido anti-horário. Pode falar. No caso, se, vamos supor, fosse um 9, fosse no mesmo sentido desse de 4 volts aqui, aí no caso a corrente seria no sentido inverso. Isso. Ah, beleza. Valeu, professor. Certo. É que vocês não pegou a época de lanterna. Antigamente as lanternas não é igual vocês têm hoje aí, que põe na tomada para carregar. Eram umas pilhas grandes que você tinha que colocar dentro da lanterna. E normalmente ia 3 pilhas, lanterna mais forte, 6 pilhas e por aí vai. E aí, dependendo do jeito que você colocava a pilha, não funciona porque não soma tensão. Um exemplo que vocês devem usar bastante é de controle remoto de televisão, ou seja lá, outro aparelho. Onde se você tem que colocar uma pilha invertida da outra. Porque lá dentro dela o circuito elétrico é feito de forma com que some a tensão. A tensão de uma pilhazinha dessa comum, ela é 3 volts. Então, eu coloco ela uma oposta da outra, de forma que tem uma molinha que vai no terminal positivo e uma chapinha, desculpa, a molinha no negativo e a chapinha no terminal positivo. Aí ela se soma lá dentro, fornecendo 6 volts que os equipamentos eletrônicos, né, utilizam para funcionar aí, na parte do controle remoto. Ó, falei sem saber, que já tinha figura. Então, aqui, ó. Cara, isso aqui tá parecendo uma calculadora, hein? Olha só, a pilha invertida, a molinha no terminal negativo, o terminal positivo vem uma chapinha. Então, o que que acontece nisso daqui, ó? Ele tá somando a tensão das pilhas. Olha só, ele tem 1 volt nesse sentido. Aí, quando chega aqui, ó, o que que acontece? Todas as pilhas, ela vem do menos para o mais, ó. Mais, desculpa, pus até a setinha invertida. Puta pega. Do menos para o mais, do menos para o mais, do menos para o mais, do menos para o mais. Isso aqui está sanfonado. Se eu fosse pegar no pontinho positivo e espichasse ele com o negativo, eles estariam um após o outro em série. Porque as setinhas estariam todas no mesmo sentido. Somando a tensão das baterias, alcançando aí os 6 volts. 2 pilhas dá 3 volts só. Alguém tem alguma dúvida nessa parte de circuito sério? Tá tudo certo. Beleza, então vou falar agora do paralelo. Se vocês entendem bem o circuito série, para entender o paralelo também é o mesmo princípio. No circuito série, tinha uma queda de tensão sobre cada resistor. Já no circuito paralelo, não. O circuito paralelo é assim, ó, os resistores estão um do ladinho do outro.
eles têm duas perninhas, dois terminais ligados num ponto em comum, ó, dois terminais no ponto em comum marcado pelo B e dois terminais no mesmo ponto comum marcado por A. Então, a gente fala que está em paralelo porque está um do ladinho do outro. Aí, normalmente, acontece dos circuitos paralelos serem seguidos de um resistorzinho em série. Então, ele tem aqui um paralelo e um resistorzinho em série. Nessa figura C, já temos o contrário. A gente tem aqui, ó, dois resistores em série, R1 e R2, e eles vão estar em paralelo com R3. O olho de Tandera, a visão do futuro de vocês vai ser enxergar quando eles estão em paralelo e quando eles estão em série para fazer a associação correspondente. O erro maior é isso. Depois de estudar algum tempo, o pessoal fez assim, olha, o resistor, quando ele está em paralelo, para a gente encontrar o valor da resistência, eles fizeram o cálculo pela condutância. A condutância é a capacidade que um resistor tem de conduzir. Condutância é o oposto da resistência. Resistência é a capacidade que ele tem de resistir à passagem da corrente. E condutância é o que ele tem de permitir essa passagem. Sendo que resistência é o oposto da condutância. Então, a condutância, ela vai ser igual 1 dividido pelo valor da resistência. Então, eles descobriram que quando o resistor está em série, um jeito mais fácil de achar o resistor equivalente é através da soma das condutâncias elétricas de cada um deles. A unidade de condutância é o Siemens. Só que como cada G desse, que é o condutância, ele vale 1 sobre R, é como se a gente estivesse somando frações. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn. E quando a gente vai fazer cálculo com fração, aí a giripoca pia. Por quê? Porque tem gente que não sabe mexer com fração. Soma, a gente faz até de cabeça normal. Agora, quando mexe com fração, aí a coisa muda de figura. Tem que fazer um amigo de vocês chamado de mínimo múltiplo comum. E aí a coisa só vai complicando. Então, aqui, ó, eu tenho uma associação, olhando a partir desse ponto aqui, onde está o RT, de vários resistores, R1 até R3, e o último resistor que tiver lá, chamado de Rn. A minha resistência total vai ser igual à somatória dessas resistências em paralelo. 1 sobre Rn. Somando tudo, vou chegar no valor da resistência equivalente total. Desculpa, eu tô ouvindo barulho aqui, eu pensei que era alguém falando. Beleza, vou voltar para cá. É que eu tô pensando num jeito de ensinar um macete para vocês para ficar mais fácil de calcular o valor da resistência equivalente. Tudo tem um jeito mais fácil de fazer, um jeito mais simples. E um jeito mais simples, vou copiar esse exemplo aqui, ó, vou jogar lá onde eu posso editar, é quando a gente faz um Paranauê que é bem interessante. Pronto. Agora eu vou calcular com vocês o valor da resistência equivalente. Aquele que você faz é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, ou invertido, alguma coisa assim? É, esse é o Paranauê, né? Aí tu matou. Vou fazer ele na fração e depois a gente faz ele usando o inversor para ver qual que vocês vão querer fazer. Para calcular o resistor equivalente nesse exemplo aí, vou ter lá, ó, eita pega, vou ter que colocar o editor de equações aqui. Beleza. Então, 1 dividido eita pega, o trem tá no bug do quiabo aqui, hein? Ele fecha, mas não...
Mas vamos lá. 1 dividido por RT vai ser igual a somatória de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E por aí vai. Quando a gente vai fazer isso na mão, tem que calcular MMC e por aí vai. Agora, se a gente usar o... Se a gente usar o macetezinho, agora fica melhor, fica montada a equação. Deixa eu só colocar 1 baixo RT é igual 1 sobre R1 igual. No caso, não é mais, professora? Isso, desculpa. A cabeça tá na preocupada de fazer a fração, que esqueci de pôr o sinal. Valeu. Então, somando aí isso desse jeito. Colocando em valores, o R1 vale 3 ohms. O R2 vale 6 ohms. No caso, o mínimo múltiplo comum deles é o número 6. Então, eu vou ter aqui 1 sobre RT, beleza. 6 dividido por... Coloco 6 embaixo, né? 6 dividido por 3 dá 2. Vai dar 2 lá em cima. 6 dividido por 6 dá 1. Então, vai ficar 1 lá em cima. Vai ser 2 sextos mais 1 sexto. Fazendo essa soma, a gente chega no resultado de 3 sextos. Dois mais 1 chega no 3 e repete a parte de baixo da fração. Pode ser simplificado por 1,5, professora. Oi? Pode ser simplificado por 1,5. Sim, vai chegar na parte que ele vai dividir, beleza. Chega no tal do 1,5. 3 dividido para 6 é a mesma coisa de 1 dividido para 2 e por aí vai. Só que eu não vou dividir agora para fazer a inversão. Isso aqui é o inverso da resistência, a condutância. Para me achar o valor da resistência total, eu tenho que fazer essa fração invertida. Então, RT dividido para 1 vai ser igual 6 dividido para 3. Que vai ser igual a 2. E 2 ohms. Então, nota que numa conta aparentemente simples, a associação de dois resistores, a gente fez um catetel de equações. Agora eu vou ensinar do jeito mais fácil. Só vale para 2 resistores, tá? Para mais resistor tem que fazer essa fração aí. A equação é o seguinte. O resistor total vai ser igual o produto dividido pela soma. Então, eu multiplico aqui em cima R1 vezes R2, dividido pela soma, R1 mais R2. Só funciona de 2 em 2 resistores. Aí, como que é? Vamos pôr os valores. R1, ele vale 3 ohms. R2 vale 6. Dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6 dá 18. Dividido por 3 mais 6 dá 9. 18 dividido para 9 dá 2.
Ou seja, usando essa equação aqui, em menos tempo, eu cheguei no valor final da equação. Na calculadora é apenas colocar os valores, tipo, apertou igual, já sai na resposta, não fica perdendo tempo com fração. Vai da preferência de cada um, né? Pronto. Agora chegou na parte que confunde algumas pessoas, que é na parte da corrente. O que acontece? Eu tenho aqui um circuito elétrico com 2 resistores em paralelos. Aí eu tenho uma fonte de tensão que está alimentando o circuito com 12 volts. Aqui eu tenho a corrente total no circuito, que aqui no circuito, nesse livro, ele chama de IS. A gente vai representar só pela letra I para diminuir índice. O que acontece? Quando ela chega neste pontinho vermelho que eu estou colocando aqui, essa corrente se divide. Uma fração dela, proporcional à resistência R1, vai passar por R1. Outra fração dela, proporcional à resistência R2, vai passar por R2. A gente fala que a corrente se divide. Porém, o que facilita nessa conta é que a tensão é a mesma, ó. A tensão da fonte de 12 volts é a mesma tensão em cima do resistor R1 e é a mesma tensão em cima do resistor R2. Com isso, eu consigo calcular o valor dessa corrente I1. I1 vai ser a tensão sobre o resistor R1 dividido pela resistência de R1. No caso aqui, ó, a tensão vale 12 e o valor da resistência vale 1K, vai ser 12 dividido por 1000, ou seja, 0,012 ampere, a corrente I1. Vou até colocar o valor dela aqui do lado. A corrente I2 vai ser igual. O valor da tensão sobre o resistor R2, ó, é a mesma tensão na fonte, 12 volts, dividido pelo valor de R2, 3K. 12 dividido para 3.000 vai ser igual a 0,004 ampere, ou 4 miliamperes se vocês usarem o prefixo. Então, o que muda de um para o outro é isso. Em um, a corrente que percorre os elementos do circuito é a mesma, mas tem uma queda de tensão para cada um, circuito sério. No circuito em paralelo, a tensão é a mesma para cada elemento do circuito. O que muda é a corrente. Para cada elemento é uma corrente diferente. Se eu somar a potência de R1 mais a potência de R2, eu vou ter a potência total da fonte do mesmo jeito. Beleza? Beleza. O nosso último conteúdo é uma lei chamada de Lei de Kirchhoff. Era para estar por aqui, Lei de Kirchhoff. Aqui, Lei de Kirchhoff para as tensões. O que acontece? Essa Lei de Kirchhoff é uma lei básica, tipo lei de Ohm, que a gente usa na resolução de circuitos elétricos. O que acontece? Kirchhoff, ele fez uma lei que ele percebeu o seguinte, que numa malha fechada, ou seja, num circuito desse, a somatória das quedas de tensão tem que ser igual a 0. Isso a somatória fala soma algébrica, respeitando o que é queda de tensão e o que não é queda de tensão. Por exemplo, aqui, ó, nessa imagem, ela é expressa por LKT, Lei de Kirchhoff das tensões. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar de setinha o sentido das quedas de tensão.
A fonte está do menos para o mais. Então, começa no menos e a setinha termina para o mais. Aqui no R1, vou ter uma queda de tensão no sentido oposto da corrente. Já está definido que a corrente está no sentido do ponteiro do relógio, sentido horário. Então, a queda de tensão é no sentido oposto ao do ponteiro do relógio. Chego aqui em R2. Se a corrente está entrando, a queda de tensão é no sentido oposto, saindo. E por essas flechinhas, a gente montou o sentido das quedas de tensão. Então, se eu pegar aqui e escrever a equação, eu vou ter o seguinte, ó. Num circuito fechado, ó, começa no ponto D, percorre todos os elementos, termina no ponto D, a somatória dessas quedas de tensões tem que ser igual a zero. Então, se eu somar E mais V1, só que V1, ela está no sentido oposto. Assim, o que está no sentido da corrente é positivo. O que está no sentido oposto ao da corrente entra negativamente na equação de Kirchhoff. Então, a tensão está no mesmo sentido. Ó. Essa flechinha vermelha no mesmo sentido da corrente, positivo. Menos. V1 está no sentido oposto, menos V1. V2 está no sentido oposto ao da corrente, menos V2. Tem que ser igual a zero. Então, isso é um mecanismo que a gente vai usar para fazer análise de circuito. Quando tivermos circuitos com duas malhas, ou seja, o circuito vai ter alguma coisinha em paralelo e vão ter duas fontes de tensão em paralelo e resistores no meio. Aí tem que usar essa lei de Kirchhoff das tensões. Aí o pessoal falou assim, cara, essa lei de massa é demais. Aí o Kirchhoff inventou também uma lei que ele chama de lei de Kirchhoff para as correntes. O que acontece? Imagina que aqui, ó, no meio dessa bolinha azul, seja um nó, seja um pontinho onde se une eletricamente terminais de circuito. Kirchhoff propôs o seguinte, olha, a somatória das correntes que chega no nó é igual à somatória das correntes que saem do nó. Tipo, o total de quem chega é igual ao total de quem sai, porque no circuito não está tendo gerador. Então, ele está colocando aqui, ó, I1 chegando de 4 amperes, I4 chegando de 8 amperes, tem que ser igual a I2 mais I3, ou seja, a somatória de quem chega, I1 valendo 4 e I4 valendo 8, tem que ser igual à somatória de quem sai. 4 mais 8 dá 12, assim como 2 mais 10 dá 12. Isso é a lei de Kirchhoff das correntes. Nesse exemplo está ilustrado de forma um tanto quanto brilhante, para a gente descobrir o valor de I3 e 4 a partir desses valores que estão aí. Ó, no nó A, esse pontinho preto aí onde está chegando as correntes. Nó A. Analisar esse pedacinho que eu marquei em vermelho primeiro. A somatória de quem chega igual a somatória de quem sai. Eu não sei o valor de I3, mas está chegando I1 valendo 2 amperes e I2 valendo 3 amperes. Então, eu vou ter o seguinte, quem está saindo é I3. Meu I3 vai ser igual à somatória de quem está entrando. I1 mais I2. I1 vale 2, mais I2 vale 3. 3 mais 2, 5. Então, I3 tem que valer 5 amperes. Achei o valor de 3. Agora, vamos analisar esse outro nó aqui. Ó. Agora, eu já sei o valor de 3. Vamos analisar esse outro pedaço de circuito. Eu sei que 3 vale 5 amperes. Ó. No ponto B, está chegando 5 amperes. Está saindo 4, que eu não sei quanto que é. E está chegando também em 5. Da mesma forma, a gente vai calcular o valor de I4. I4, só ele que está saindo. Então, a somatória de quem está saindo é igual a somatória de quem está entrando. I4 vai ser igual. I3 que está chegando, mais I5 que está chegando. Trocando em valores, vou ter que o I4 vai ser igual. I3 vale 5 amperes, mais o I5 vale 1. 5 mais 1, 6 amperes, morreu o circuito. Então, para isso que serve a lei de Kirchhoff das correntes. Vou lá para a parte dos exercícios para me mostrar para vocês aqui, ó.
alguns resistores em paralelo e a corrente vai ser proporcional ao valor dessa resistência. Circuito aberto e curto-circuito, beleza. Cara, tem coisa demais nesse livro que nem usa. Misericórdia. Pronto, aqui. Eu vou separar agora alguns exercícios e vou postar no AVA de vocês mais para o fim da tarde, referente a resistores em série e resistores em paralelo. E vou postar esse livro nessa versão nova que o menino achou, para vocês também fazerem download. Aí o que acontece? Vocês vão resolver os exercícios na mão e na parte de quinta-feira, eu vou ensinar a vocês, na aula de quinta-feira, como que a gente faz o cálculo usando a lei de Kirchhoff para circuitos elétricos que têm 2 malhas. Talvez até de 3 malhas já dá para ensinar na quinta-feira, tá bom? Na outra semana vai ser plantão tirar dúvida e aí vocês estão preparados para fazer a prova daqui 2 semanas. Tranquilo? Então, de aula, assim, de explicação é isso. Se tiver dúvida, pergunta. Estamos aí para ajudar. O menino perguntou, o Thiago, como que vai ser a prova? Vai ser assim, Thiago. Eu vou passar para vocês o exercício lá no AVAS, que tem um módulo de avaliação. Coloca as questões lá, você resolve e marca a alternativa certa. Ah, professor, e se eu quiser colar? Bom, se você quiser colar, problema é seu, né? Eu não vou proibir você de colar. Mas é tão simples que dá de você fazer. Só que assim, ó, por mais que seja simples um pouquinho agora no começo, quando entra o circuito com 2 malhas, se você não tem esse fundamento bem firme, tipo oposição, passagem da corrente e tal, você não entende a próxima parte, tá bom? É a próxima parte que é o BO. Isso daqui vocês aprenderam no ensino médio. Próxima parte que a jeripoca pia. Tranquilo? Outra coisa boa é que eu não tenho problema de dar 10 para vocês, tá? Se vocês tirar a nota máxima, não tô nem não. Eu dou a nota 10 lá no boletim, vocês são felizes da vida. Se não tiver mais dúvida, tá encerrado. Vou encerrar a gravação, depois eu posto lá no sistema para vocês. A lista vai estar pronta mais pro fim da tarde. Eu aviso no grupo quando tiver com a lista pronta, que eu quero separar uns exercícios, para não ficar muito, tá bom?